Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos conhecer o memorial da Câmara Municipal de Votuporanga, que homenageia o professor, ex-vereador e também radialista, professor Aguinaldo de Oliveira. É um espaço importante para que nós possamos conhecer a história da Câmara Municipal de Votuporanga e também a evolução da nossa cidade. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como dissemos na abertura do programa, hoje vamos conhecer o Memorial da Câmara Municipal de Votuporanga, que faz um resumo da história da Câmara e também da nossa cidade. O primeiro convidado do programa de hoje é o Dr. Lucas da Silva, ele que é diretor jurídico da Câmara Municipal e também membro da comissão que ajudou a criar o Memorial da Câmara Municipal. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania, um espaço que realmente ficou muito bonito, atrativo e que vale a pena as pessoas visitarem, conhecerem um pouquinho da nossa história. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo para que o senhor contasse para a gente, por favor, como é que surgiu a ideia desse memorial, como é que ele foi construído desde a sua ideia até a sua criação propriamente dita. Olá, Danilo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de mostrar aos telespectadores, esse espaço cultural que foi transformado aqui na Câmara Municipal para nós recebermos a população, os visitantes de nossa cidade e mostrar um pouco da nossa história, da cultura do povo votuporanguense e também o trabalho do parlamentar que reflete na cidade no nosso dia a dia, desde do passado, da primeira composição da Câmara até os dias atuais. A ideia surgiu a partir do vereador Meidão, que após fazer uma obra, um espaço novo para o nosso arquivo, que esse espaço aqui era do arquivo da Câmara, onde são guardadas todas as leis do município. Então, como foi desativado, nós pensamos juntamente com o vereador Meidão e com uma comissão que foi constituída em criar um espaço cultural, onde refletisse toda a memória deste parlamento, da Câmara Municipal, e da sua contribuição para o progresso de Votuporanga. Então nós planejamos, fizemos um planejamento, tivemos o apoio da Prefeitura, através da Secretaria da Cultura e também de alguns outros parceiros, a Unifev também, através do curso de Arquitetura e Urbanismo. É bom falar isso, que a Maria Júlia nos ajudou bastante na questão arquitetural. E aí, assim, o resultado disso foi um espaço, onde a gente pode parar aqui e ver como Votuporanga vem crescendo ao longo dos anos, Como é uma cidade progressista, como ela dá qualidade de vida aos seus moradores. Só para que as pessoas que estão nos assistindo tenham uma noção um pouquinho melhor desse trabalho desenvolvido por vocês, como é que foi na prática o trabalho da comissão em relação às pesquisas? A gente vê várias fotos, objetos. Como é que isso tudo foi acondicionado para poder ser colocado aqui nessa sala? Então, nós constituímos uma comissão formada por representantes aqui, servidores da Câmara, representantes do Executivo, através do Dr. Douglas, um pesquisador que é o Ravel, que conhece bastante de história de Votuporanga. E aí nós através de várias reuniões nós fomos modulando a forma como nós iríamos apresentar isso à população. Então aí nós temos um conjunto de acervo documental com documentos antigos da Câmara. Fizemos um levantamento no nosso arquivo. Temos um arquivo também um acervo de bens, Esses bens são da Câmara, alguns são da Câmara e outros foram doados pelas famílias tradicionais de Votuporanga, O Dirceu, o Danilo Camargo nos ajudou bastante, a família Guatemozin também nos ajudou. E assim, a gente
conseguiu com isso compor um acervo tanto de bens pertencentes à Câmara como de bens doados pelas famílias para que nós pudéssemos compor todo o acervo. A questão das fotos que estão também, né, são vários fotógrafos que alguns estão vivos, outros já partiram, mas foram escolhidas pontualmente, né, para demonstrar através de uma linha do tempo como Votuporanga evoluiu, né? Então, também a gente gostaria de ressaltar isso, a importância dos fotógrafos que foram ao longo da história de Votuporanga, né? Porque sem eles a gente não teria como contar essa história através da linha do tempo. Aliás, dizem, né, que um povo sem memória é um povo sem história. Sem dúvida. É isso que a gente pode refletir nesse espaço e com certeza a gente vem dando passos para a nossa evolução, porque nós tivemos um passado bem planejado, né, com pessoas que contribuíram, queira no Poder Executivo como no Legislativo, através das decisões do plenário, para o nosso presente e futuro. Bom, aliás, né, esse espaço, esse memorial criado pela Câmara, assim como a Unifeb também tem o seu memorial, são espaços importantíssimos, como já dissemos, para que a população possa conhecer a história desses locais, tendo em vista que as novas gerações muitas vezes não conhecem a história do município, das instituições, então através das fotos, dos documentos, podem ter aí um vasto conhecimento para saber, né, da luta que foi desde o início de tudo isso até chegarmos nos dias de hoje. Sem dúvida, né? A gente, pela linha do tempo aqui, nós temos uma forma bem simples, né? Através das fotografias, das imagens, dá para saber como que, né, nós começamos aqui, né? Praticamente era mato, né? A gente vê que o quanto que a cidade cresceu, né? Desde da sua fundação até os dias atuais. Então, essa forma de ilustrar, né, é uma forma bem fácil de compreensão, tanto por uma criança como uma pessoa idosa, né, ou mesmo até as pessoas que não saibam ler, saber, né, como que houve essa evolução ao longo do tempo em nossa história, em nossa cidade. Assim como as fotos, né, os objetos que estão aqui também super importantes, né, que muitas vezes objetos antigos que hoje não até existem mais, quer dizer, realmente chama a atenção de qualquer pessoa e faz as pessoas que viveram nessas épocas que até relembrem, né? Isso, nós temos vários objetos aqui que demonstram, né, como a gente vem evoluindo, né, na questão de digital, né, principalmente, né, as coisas. Você pega aí os mimeógrafos antigos, né? Hoje já foram substituídos por impressoras, né, modernas, a laser. A gente nem sabe o que é isso. Isso, os mimeógrafos, as pessoas da minha idade e as mais velhas conhecem bem, né, da época de escola. Então a gente tem, né, o ponto, né, que antigamente era picado, né? Hoje já é tudo por meio eletrônico também, por meio biométrico, né, digital. Os documentos manuscritos, né? Então, tudo isso a gente vai vendo como, né, é tudo uma questão de evolução, né? Nós pretendemos, com o espaço aqui, demonstrar o quanto que é importante a história e também a evolução. Tem algum objeto que vocês consideram assim, o mais raro que está aqui hoje? Olha, no meu entendimento, um dos documentos mais raros é a ata de fundação da Câmara, né? Que foi a ata da primeira instalação, juntamente com a primeira legislatura que foi retratada aqui no espaço. Bem, e quando que isso aconteceu? Bom, foi em 1º de janeiro de 1948, né, que foi instalada a primeira Câmara Municipal, né, eleita, né, e então a ata, nós temos a ata original que está aqui exposta no nosso acervo documental. Também temos o primeiro brasão do município, né, o município já temos um outro brasão, mas o primeiro brasão pintado por Horácio dos Santos também está exposto aqui. É uma das peças que eu admiro. Tá certo. Já estamos chegando já ao final da sua participação no programa, mas antes gostaria que você, apesar da pandemia, né, deixasse um recado, um convite para as pessoas virem prestigiar e conhecer o espaço. Sim, Danilo. Então, é importante, né, falar que o nosso espaço, em razão da pandemia,
está sendo aberto, né, à população, e de forma virtual também nós vamos construir, né, para quem quiser, quem não morar em Votuporanga, quiser saber um pouquinho mais da história do parlamento, da Câmara. E futuramente, após a pandemia passar, nós pretendemos trazer as escolas, né, os alunos das escolas, para poderem visitar esse espaço. Agora eu vou conversar com o Dr. Douglas Lisboa, ele que é membro da comissão da criação aqui do Memorial da Câmara Municipal de Votuporanga e também fez algumas doações que a gente vai estar mostrando para você. Primeiramente, Douglas, obrigado pela sua participação no programa Cidadania de hoje. E eu gostaria de saber como é que foi essa sua participação nessa comissão, qual a sua opinião sobre a ideia da criação desse espaço e, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é uma honra participar do programa Cidadania aqui da TV Unifev de Votuporanga. Também foi uma honra, a convite do vereador Meidão, participar da comissão como membro representante do Poder Executivo. O memorial aqui do Legislativo conta a história de Votuporanga através dos tempos, através de fotos, documentos. Principalmente eu, que sou um apoiador da história, da preservação da história, de documentar toda a história. O Memorial do Legislativo hoje representa muito bem a história de Votuporanga, desde o seu início, desde a instalação da primeira Câmara Municipal, lá em 1º de janeiro de 1948, os prédios que alocaram a Prefeitura, a sede da Câmara Municipal, e o desenvolvimento, o progresso da cidade através dos tempos. A Rua Amazonas nós podemos verificar aqui hoje no Memorial, ainda rua de terra, depois o asfalto, conhecido naquela época como Sapato Preto da Menina. Votuporanga sempre foi chamado de cidade menina aqui na região, né? E todo esse progresso que hoje elevaram Votuporanga a uma cidade aí de desenvolvimento regional aqui depois de São José do Rio Preto. Votuporanga é um braço forte aqui do desenvolvimento regional, constituída de empresas sólidas, um grande número de empresas que fazem a diferença no município. Então, fiquei muito honrado com esse convite do vereador Meidão de participar juntamente aí com os outros membros da comissão, como já falado anteriormente, e podemos fazer os estudos, o levantamento das fotos, e hoje está perpetuando isso aqui no prédio da Câmara Municipal de Votuporanga. Conta um pouquinho para a gente mais detalhado, por favor, como é que foi o seu trabalho nesse trabalho de pesquisa para se verificar o que seria colocado aqui nessa sala. Um dia eu passei aqui pela Câmara Municipal e o vereador Meidão me chamou perguntando se eu tinha ideia. Ele gostaria de fazer um trabalho nesse sentido, de registrar a história de Votuporanga, e eu até juntamente com o Dr. Lucas demos a ideia para ele de fazer o memorial. Ele gostou muito da ideia de relatar a história de Votuporanga através dos tempos e através de fotos e documentos. Então aquele dia foi dado o pontapé inicial, juntamente com o vereador Meidão e o Dr. Lucas, e depois nós achamos prudente, e o Dr. Maurílio também, e depois nós achamos prudente fazer o convite ao Ravel Jimenez, que é historiador aqui no município de Votuporanga, que possui um acervo muito grande de fotos antigas que retratam muito bem a história de Votuporanga. Então tudo começou naquela manhã, quando eu passei pela Câmara para ver uma questão juntamente com o Meidão, e ele fez esse convite, e esse convite acabou se concretizando, né? E hoje temos aí o Memorial do Poder Legislativo aqui na Câmara Municipal. Douglas, você já chegou a pensar alguma vez sobre esse memorial? Já te veio à mente? Assim, ou foi algo que te trouxe assim surpresa no sentido de ser uma coisa importante para a cidade? Não, eu particularmente, quem me conhece sabe que eu gosto de preservar a história, né? Então eu sentia um pouco a ausência de contar a história através dos tempos, né? E através de documentos, porque às vezes esses documentos ficavam guardados em gaveta, ficavam guardados em arquivos. Nós defendemos que esses documentos têm que ficar à mostra a toda a população, principalmente as crianças, os jovens, né? As crianças, para que conheçam a história de Votuporanga, saibam como surgiu a sua cidade, quem trabalhou, grandes homens que trabalharam efetivamente para o desenvolvimento dessa cidade. Então eu sempre defendi essa perpetuação da história através de documentos e fotos. Como hoje aqui o nosso presente, alguém lá no futuro
vai documentar isso, vai catalogar as imagens que a própria televisão faz, né? Isso um dia vai virar história. Então nós temos que preservar isso, não podemos fugir das nossas origens, conhecer tudo onde começou, quem trabalhou, o que aconteceu com Votuporanga através dos tempos. Aqui do nosso lado direito aí a gente vê as fotos de todos os prédios da Prefeitura de Votuporanga. Muitas pessoas talvez nem conheçam hoje onde foram esses prédios. Parte da população não sabe que a Prefeitura teve um prédio próprio, construído novinho, onde é a concha acústica e que depois foi demolido, né, para abrigar a concha acústica. E tem várias outras histórias interessantes aqui do município. Temos aqui atrás a primeira igreja, que era ali na Praça Dr. Fernando Costa, que também foi demolida. Onde hoje é a Fonte Luminosa, inclusive. Exatamente, onde hoje foi a Fonte Luminosa. Eu até particularmente defendo, foi uma questão do progresso? Foi. Mas nós demolimos a história. A primeira igreja do município foi demolida, a primeira prefeitura foi demolida, né? Talvez como o passado era o presente, não se pensou na história futura, né? E hoje faz falta. É claro que hoje nós temos a concha acústica, que representa um teatro aberto, de conforto a toda a população, a própria sede da prefeitura, a sede da Câmara Municipal, trazendo conforto para a população, e a catedral, hoje a nossa igreja catedral, que é referência regional, construída pela comunidade na década de 50, né? Então, tudo isso retrata bem a história de Votuporanga. Bom, mudando um pouquinho de assunto, ainda falando dentro do memorial, você foi uma das pessoas que fizeram doações aqui para o acervo. Conta um pouquinho para a gente o que você trouxe para poder enriquecer ainda mais esse espaço. Isso, o vereador Meidão havia me solicitado a doação de alguns bens para compor o acervo, né? Como todos sabem, eu gosto de preservar a história e eu tenho bastante objetos antigos, as pessoas que me doam ou que eu acabo comprando, né? E um desses objetos é um telefone castiçal antigo e um relógio, uma réplica de um antigo relógio de estação de trem, que ele é de 2 lados, e eu achei por bem fazer essa doação desse antigo telefone de castiçal, aquele que a gente falava no ouvido aqui e segurava a outra parte que falava o som, né? E o relógio, o antigo relógio de estação, que está do lado externo, na porta, para o pessoal ver as horas e identificar como eram antigamente os relógios de estação de trem, até porque hoje nós não temos mais trem de passageiro em operação. Eu até acredito que o Brasil necessita investir mais no transporte ferroviário, uma para preservar a história e outro ponto porque é mais barato, mais econômico, polui menos o meio ambiente. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Cidadania, mostrando um pouco mais sobre o memorial da Câmara aqui de Votuporanga. O intervalo é bem rápido, não saia daí, eu volto já. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o memorial da Câmara Municipal de Votuporanga, que homenageia o vereador e também radialista Aguinaldo de Oliveira, que morreu em 2017. Nosso convidado desse segundo bloco do programa é o pesquisador e também fotógrafo, e também ele que fez parte da comissão organizadora desse memorial, o Ravel Jimenez. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar participando com a gente do programa Cidadania. Eu gostaria que você falasse sobre a importância desse espaço. Obrigado. Olá, Danilo, muito obrigado. Bem, esse espaço ele foi idealizado, né? O nome é uma homenagem fantástica, porque o professor Aguinaldo de Oliveira, professor, vereador, jornalista, né? Radialista, melhor dizendo, né? Foi uma pessoa que se dedicou muito por Votuporanga. E hoje nós estamos aqui nesse memorial, né? Conforme foi dito por você. É um memorial que foi idealizado, foi trabalhado. Tivemos um tempo para desenvolver toda essa parte histórica aqui, juntamente com uma comissão, da qual eu agradeço. Agradeço a casa, a Câmara de Votuporanga, agradeço aos funcionários, às famílias que doaram do seu tempo, doaram também alguns objetos para o acervo, e agradeço especialmente a família do homenageado que esteve aqui
e pôde acompanhar a inauguração desse local. Ravel, eu que tive a oportunidade de conhecer o professor Aguinaldo de Oliveira, ele era um amante de Votuporanga, ele gostava da nossa cidade, tinha um vasto círculo de amigos e, assim como vocês fizeram nos dias de hoje, ele também gostava de pesquisar sobre a cidade, de escrever sobre a cidade, tinha um vasto material, enfim, uma pessoa que contribuiu muito para a nossa história. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o professor Aguinaldo de Oliveira. Justamente. O professor, ele trabalhou como radialista na Rádio Unifev. Antes disso, era professor mesmo, veio para Votuporanga com o intuito de dar aulas, né? Ministrou aulas. E, enfim, era uma pessoa bem avante ao seu tempo, principalmente nessa questão histórica, questão de pesquisa, questão de desenvolvimento. Fez uma série de entrevistas com pioneiros da cidade na década de 90 e, enfim, era um amante da história de Votuporanga. Uma homenagem muito justa aqui hoje. Sim, exatamente. É uma homenagem que deixa marcado a paixão do professor Aguinaldo, vereador Aguinaldo de Oliveira, radialista também, né? Polivalente, em várias frentes. Fica uma homenagem aqui para ele. Tá certo. Ravel, falando agora, propriamente dito, na criação do memorial, conta pra gente, por favor, como é que foi a sua participação. Bem, a participação, conforme você mencionou, foi montada uma comissão, né? Nós montamos uma equipe, da qual eu agradeço novamente aos funcionários da casa e principalmente a equipe, a diretoria da casa, todos os vereadores, todos que puderam colaborar, inclusive também os familiares que doaram parte de utensílios e, enfim, equipamentos para fazer parte do acervo. E foi montado todo um projeto relacionado à história de Votuporanga. Então nós temos divisões. Nós temos nesse primeiro nicho contando a história da primeira legislatura da Câmara. Aqui ao lado a gente tem algumas imagens contando a evolução da Câmara desde quando ela foi formada em 1948. E ao fundo nosso aqui, a gente tem uma linha do tempo. É lógico que a história de Votuporanga ela é muito grande, né? Nós tivemos pessoas que produziram e contribuíram demais com a evolução da cidade. Então nós fizemos uma mini linha do tempo contando os principais acontecimentos da cidade, né? Tá certo. Ravel, para nós encerrarmos sua participação no programa de hoje, as suas considerações finais, por gentileza. Sim, claro. Eu deixo o convite aqui à população da cidade de Votuporanga, da região aqui também, para que venham conhecer o espaço, né? Entrem em contato com a Câmara Municipal, agendem uma visita para conhecer. Aqui vocês vão ver equipamentos que foram utilizados durante a existência da cidade. Nós temos ali um quadro pintado pelo músico e artista Horácio dos Santos, que é o quadro do primeiro brasão do município. Esse brasão ele foi projetado em 1957 pelo Sebastião Almeida Oliveira, né? Que também dá o nome de Votuporanga, né? Criou-se o nome da cidade de Votuporanga. Então convido as pessoas a conhecerem esse espaço. Nós temos o atual brasão, que entrou em 1979 no governo da administração do prefeito João Nussi, né? Nós temos aqui a parte dos documentos e a parte também, temos gravadores de rolo aqui, máquinas de escrever. Nós temos a contribuição de uma máquina de 1920, que foi contribuído pelo Danilo e pelo Dirceu também, Camargo, que o seu Nelson Camargo utilizava para escrever o jornal. Então a gente tem um vasto material aqui de história, isso é muito importante. Está aí, portanto, conversei com o Ravel Jimenez, ele que é pesquisador e também fotógrafo. Para nós encerrarmos o programa de hoje, nós vamos assistir agora uma entrevista concedida à nossa equipe no dia da inauguração do memorial, da esposa e também do filho do professor Aguinaldo de Oliveira, falando sobre esse espaço, sobre essa homenagem ao professor, radialista e também ex-vereador Aguinaldo de Oliveira. Vamos acompanhar. Eu estou muito feliz com a amizade dele, que ele tinha, que ele gostava, como ele gostava muito de Votuporanga. Só sinto uma coisa, minha filha não está aqui, ela está em São Paulo, queria estar muito aqui, ela e meus netos. Minha nora veio, fiquei muito feliz e gosto de todos, o Danilo, o Dimas, o Meidão, então foi sempre um irmão.
para o Aguinaldo. Quando ele estava doente, ele falava assim, se acontecer alguma coisa comigo, fala com o Meidão, que ele dá um jeito para você. E ele sempre pergunta, precisa de alguma coisa, precisa de outra, é um grande irmão. E todos daqui de Votuporanga, a gente é muito bem recebido. Eu agradeço a Deus. A gente da família se sente muito feliz, né, por essa homenagem. O Meidão foi idealizador de tudo isso daqui, com a força de todos os funcionários da Câmara, o pessoal da comissão, que organizou esse espaço que vai ficar para a eternidade, né? Não é só para nós, mas vai ficar para os nossos filhos, para toda a população de Votuporanga. Então a iniciativa foi ótima, que vai guardar todo pro futuro, né? A lembrança de como é a nossa cidade, como a nossa cidade é bonita, como a nossa cidade é maravilhosa e quanto que meu pai se preocupava também pela cidade. Então foi uma grande homenagem para ele merecia muito isso daí. Tem tantas outras pessoas que fez parte da vida dele no ramo da política, que eu agradeço, e também a nossa homenagem da família a todos os outros, né? Os nobres vereadores da Câmara Municipal, todas as pessoas que conviveram com ele, para eles também essa homenagem, que sem eles, meu pai, eu acho que não fazia parte disso, né? Mas para nós, uma satisfação enorme, a minha mãe ficou muito contente, a nossa família. Está aí, portanto, nós ouvimos o depoimento da esposa do professor Aguinaldo de Oliveira, a dona Efigênia de Oliveira, e também do filho, o José Roberto de Oliveira. Estamos chegando ao final de mais um programa Cidadania. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, o seu carinho, a sua companhia. Obrigado por estar com a gente e a gente se vê no próximo programa Cidadania com mais um tema do seu interesse. Obrigado e até lá.